Continuando a costura do cosplay de Thistle, agora eu vou fazer as mangas bufantes. Aqui eu tenho todas as partes do tecido da manga, onde eu preguei entretela termocolante. Se você não viu como faz essa parte, confere o vídeo anterior. E também eu tenho o tecido do forro da manga já recortado. Aí eu vou juntar todas as partes do tecido da manga com o forro e vou costurar nas duas laterais, deixando aberto na parte de cima e embaixo. Depois que eu costurei todas as partes da manga, eu recortei o excesso de tecido aqui na margem de costura, mas só do tecido roxo, para o volume dessa sobra de tecido não ficar tão marcado quando for virar essas partes para o avesso. Aí eu peguei o ferro de passar e fui abrindo essas costuras com a mão e fui passando ferro, para o acabamento ficar melhor quando for virar. Com cuidado eu fui desvirando todas as partes para o lado avesso, colocando as costuras para dentro, e eu fiz isso com todas as partes da manga. Você pode ver que elas estão meio roliças, né? E aí eu vou levá-las para a tábua de passar e eu vou passar o ferro quente enquanto eu vou ajeitando as costuras com a mão para elas ficarem bem achatadinhas. Aqui você pode ver a diferença que ficou entre elas passadas e elas sem passar. Por isso que eu digo que o ferro de passar é muito importante no acabamento das costuras. Agora, com as partes da manga já costuradas e viradas para o lado certo, eu vou pegar o molde de papel e eu vou transferir aqui para o tecido as marcações da margem de costura e da altura da abertura da manga e da costura da parte de cima. Depois eu peguei uma linha vermelha e fiz uma costura à mão, prendendo o forro no tecido, igual eu mostrei no vídeo anterior para dar acabamento nas pontas do vestido. Fiz uma costura com um pontinho bem pequeno, pegando os tecidos do forro e da margem de costura, sem atravessar para o lado do tecido roxo. Aí fica assim, uma costurinha bem discreta que só aparece no lado avesso do tecido. Aqui você pode ver a diferença no acabamento com e sem essa costura. Para unir essas partes da manga, eu vou fazer uma costura à mão também. Eu comecei juntando as partes com um ponto chamado ponto invisível. Eu fui costurando, unindo os tecidos por fora, pegando só o tecido roxo. Costurei a parte de baixo também, deixando uma abertura entre elas. Só que quando eu terminei de costurar todas as partes da manga, eu não gostei muito de como ficou o caimento dela. Eu achei que ficou estranho e eu acabei gostando mais de como ficou o caimento da manga virada do avesso. Então eu decidi refazer a costura, só que ao contrário. Aí eu descosturei toda essa costura à mão que eu tinha feito e que gastou umas 3 horas de trabalho, e comecei de novo a juntar essas partes da manga, só que agora eu fiz a mesma costura invisível, pegando só o tecido do forro. E aí essa versão da costura ficou assim. Ficou com esse risco vermelho do tecido do forro aparecendo entre as partes, e eu achei que deu um charme a mais. E o caimento eu achei que ficou bem mais bonito do que do outro jeito. Por enquanto a parte de cima da manga ficou assim. Para fazer a parte de baixo da manga, eu cortei o tecido nesse formato de trapézio, igual eu mostrei no vídeo dos moldes. Aí eu só dobrei ao meio e fiz uma costura para fechar. A manga ficou um pouco folgadinha aqui perto do pulso, então eu marquei o excesso de tecido direto aqui no meu braço mesmo e costurei de novo, deixando ela mais apertada. Agora eu vou juntar a parte de cima e a parte de baixo da manga. Eu virei a parte de cima da manga para o lado avesso e enfiei a parte de baixo por dentro dela, encaixando as duas partes ali onde eu vou costurar. Alfinetei e fiz um alinhavo antes de passar a costura na máquina. É um pouco chato de fazer essa costura aqui porque fica bem apertado na hora de colocar aqui na máquina e tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Aí eu coloquei no manequim para ver como estava ficando e eu fui testar como eu ia fazer para colocar o tecido vermelho que tem por dentro da manga. Mas antes disso eu lembrei que eu precisava fazer esse detalhe das costuras em X que tem aqui nas mangas e também nessa parte do quadril. E para isso eu vou usar esse cordão rabo de rato dourado e esse furador para furar o tecido e poder passar o cordão. Antes eu fiz as marcações aqui do X com a régua e o lápis de alfaiate. Aí eu peguei o cordão, cortei em pedaços pequenos e queimei as pontas para não desfiar e também para ser mais fácil de passar pelo buraco no tecido. Aí eu peguei o furador e fiz um buraco em uma das marcações, passei um cordão através desse furo e dei um nozinho na ponta que ficou por dentro do tecido. Eu queimei a ponta desse nó para garantir que ele não vai soltar. Aí eu fiz um furo na diagonal desse primeiro e repeti o processo, passando a outra ponta para dentro e dei um nozinho ajustando o comprimento do cordão para ele ficar bem justo ao tecido. Depois novamente eu repeti todo esse processo para fazer o outro lado do X. E aí eu repeti de novo e de novo para fazer todas essas costuras em X nas duas mangas. E o resultado ficou assim.
Aí eu aproveitei que eu já estava fazendo essas costuras na manga e já fiz aqui no quadril do vestido também. Agora voltando para o tecido vermelho dentro das mangas. Eu peguei um retângulo de tecido do forro, franzi as bordas dele e encaixei em volta da manga virada do avesso. Fui ajustando o franzido até ficar do tamanho exato para dar a volta na manga. Aí eu fui na máquina de costura, fechei as laterais desse tecido vermelho e alinhavei ele em volta dessa parte da manga. Desvirei a manga para o lado certo e fui alfinetando o tecido vermelho por dentro dessas aberturas da manga, deixando o espaçamento mais ou menos igual entre elas. Aí eu alinhavei em volta de todas essas aberturas, prendendo o tecido vermelho com o tecido de fora. Aí eu virei a manga novamente para o lado avesso e agora eu vou pegar uma linha vermelha e fazer uma costura à mão por cima desse alinhavo, só que agora com um acabamento bonitinho, prendendo esse tecido vermelho por dentro da manga, sem atravessar a costura para o outro lado. Depois eu passei uma costura na máquina para pregar esse forro aqui na barra da manga e aí eu descosturei esse alinhavo que eu já tinha feito. Eu também prendi com uma costura à mão a parte de cima do forro por dentro da manga e cortei fora esse excesso de tecido desse forro. Como você pode ver, essa parte vermelha da manga eu fiz meio na gambiarra, assim, mas o importante é que deu certo. E ficou assim. Agora eu preciso pregar a manga no resto da roupa. Eu virei essa parte do corpo da roupa pro lado avesso e encaixei a manga por dentro dela, alinhando a margem de costura da manga com a margem de costura da cava da manga do vestido. Aí eu alinhei as costuras aqui da parte da axila e alfinetei. Também alfinetei na parte de cima da manga e as laterais. Depois eu alinhavei toda essa volta e virei pro lado certo para ver como estava ficando. Ficou bom, então eu levei para a máquina para passar a costura de verdade e depois tirei os alinhavos. Aí eu preguei a manga do outro lado também e o resultado ficou assim. Aqui na parte de baixo das mangas, depois eu medi o comprimento, dobrei o excesso de tecido e costurei para fazer a barra da manga. Agora, para finalizar essa roupa, só falta fazer alguns detalhezinhos de acabamento que eu vou mostrar no próximo vídeo. Eu espero que esses vídeos estejam sendo úteis. Você pode usar algumas dicas para criar roupas de estilo medieval, por exemplo, e não só desse personagem em específico. Então, até o próximo vídeo. Valeu!